O resumo desse filme começa nos apresentando Abby, nossa protagonista, cuja vida é definida por um laço inquebrável com sua irmã Beth. Após a perda da sua mãe, as duas se tornaram o único suporte uma para a outra, com Beth assumindo um papel quase maternal na vida de Abby, se tornando um pilar emocional em sua maior referência. O pai delas, embora presente e amoroso, não consegue preencher o espaço que apenas a cumplicidade entre as irmãs ocupa, e essa fortaleza de afeto, no entanto, é abalada quando Beth é diagnosticada com um câncer devastador, e os médicos dizem que o tempo dela é muito curto. Porém, se recusando a aceitar esse destino, Abby mergulha em busca de uma desesperada cura e descobre um tratamento experimental, uma luz no fim do túnel, mas com um custo astronômico. Assim, determinada a salvar a irmã, a geóloga decide aceitar um emprego perigoso e de alto risco, mas extremamente bem remunerado, ignorando completamente os avisos de todos ao seu redor. Assim, a jornada de Abby a leva para as remotas e imponentes montanhas na Geórgia, uma região de beleza selvagem e tensões políticas, com partes de seu território ainda sob a ocupação russa. Ali sua missão é encontrar urânio. Um trabalho árduo que, apesar de prometer uma recompensa financeira substancial, se arrasta por meses, sem apresentar qualquer resultado, e enquanto o tempo passa, a saúde de Beth se deteriora a cada dia e a angústia de Abby se intensifica. Assim, em um ato de puro desespero, ela chega a sugerir ao seu colega que eles avancem a busca para além da zona permitida, adentrando no território russo, uma proposta que ele recusa de imediato por conta dos riscos evidentes. Depois, a pressão aumenta ainda mais quando ela recebe uma ligação de seu pai, que a repreende por colocar a si mesmo em tanto perigo, e se sentindo encurralada sem o pagamento adiantado da empresa e com o tempo se esgotando, Abby toma uma decisão drástica. Assim, após mais um dia de buscas infrutíferas, ela insiste em explorar uma floresta próxima sozinha, ignorando os alertas de seu parceiro sobre animais selvagens. Exige então uma arma e parte em uma busca solitária e desafiadora. Com isso, adentrando a densa e silenciosa floresta, uma sensação de pavor e estranheza começa a tomar conta de Abby. É nesse ambiente opressor que seus olhos são atraídos para um objeto incomum no chão, uma pedra negra de aparência singular e diferente de qualquer outro mineral que ela já havia encontrado em toda a sua carreira. Assim, movida por uma intuição inexplicável, ela recolhe o material. Depois de volta à base, Abby estuda a rocha secretamente, convencida de que seu valor pode ser o que ela precisa para financiar o tratamento de Beth, e por isso esconde a pedra da empresa. Porém, sua esperança recém-descoberta é abruptamente interrompida por uma nova ligação de seu pai, com a notícia de que a condição de Beth está crítica, e sem hesitar, ela decide que precisa voltar para casa imediatamente. Assim, ela se despede de seu colega, dizendo que talvez nunca retorne, e embarca em um helicóptero, deixando para trás o acampamento. E durante o voo, enquanto o piloto recorda como viveu ali com sua família antes da ocupação russa, há cerca de 15 anos, Abby avista algo bizarro ali no céu, uma formação que se parece com um bando de pássaros, mas que se move de forma antinatural. Assim, antes que possam reagir, o objeto colide com a aeronave, desativando seus sistemas e provocando uma queda violenta. E quando Abby recupera a consciência, ela se encontra ferida em meio aos destroços do helicóptero. Ali, o cenário é desolador. Um dos pilotos está sem vida e o outro gravemente ferido, e não resiste muito tempo. Ela então tenta desesperadamente pedir ajuda pelo rádio, mas o equipamento está completamente destruído. Assim, a percepção de que está abandonada em uma área remota e inóspita, sem chances aparentes de resgate, a domina, e o medo começa a se instalar.
E, ao analisar o mapa, Abby constata que a estrada mais próxima fica a assustadores 60 quilômetros de distância, uma travessia que seria extremamente difícil. Logo, a noite chega e, com a morte do segundo piloto, ela se vê completamente sozinha, em pânico, e percebendo que ficar parada é uma sentença de morte, ela reúne sua determinação para chegar até Beth a qualquer custo. Assim, Abby vasculha os destroços em busca de suprimentos, encontrando inclusive uma arma, e então que um som de estática chama sua atenção e, seguindo o ruído, ela descobre um walkie-talkie funcionando entre os pertences de um dos pilotos, e usando a bateria do helicóptero ela consegue carregá-la, e para o seu completo espanto, uma voz surge do aparelho. Do outro lado da linha está John, outro sobrevivente de um acidente aéreo que ocorreu na mesma região. Ali o alívio de não estar sozinha é imenso, e Abby ouve atentamente enquanto ele explica sua situação. John conta que sua perna está presa nos destroços de sua própria aeronave e que ele perdeu a sensibilidade em partes do corpo. Também a antena de longo alcance de seu rádio está quebrada, o que impede ele de contatar o resgate, a menos que alguém consiga chegar até ele para usar o equipamento. Ele descreve sua localização como um lago cercado por uma floresta densa, e verificando o mapa, Abby encontra um lago a cerca de 30 quilômetros ao norte e toma uma decisão imediata. Ela irá até John. John, no entanto, a adverte firmemente contra essa ideia, insistindo que ela deve seguir para o sul, o caminho mais seguro, pois a rota norte é extremamente perigosa e não há garantias que o equipamento dele funcione. Mas Abby não tem tempo a perder. O caminho do sul levaria dias preciosos. Assim, impulsionada pela urgência do resgate de voltar para Beth, ela ignora o aviso e inicia uma jornada perigosa pelo terreno montanhoso. Ali, durante o trajeto, os dois continuam conversando pelo rádio, e John, revelando ser um piloto, rapidamente deduz que ela é uma geóloga procurando urânio, o que surpreende ela. Em troca, ela se abre e conta sobre a doença da sua irmã, e ao cair da noite, Abby constrói um abrigo improvisado para descansar e, enquanto descansa, ela volta a inspecionar a misteriosa Pedra Negra, e o que acontece desafia toda a lógica, enchendo ela de pavor. Em suas mãos, o objeto se move, contorce e altera sua forma como se fosse uma massa maleável, revelando que não se trata de uma rocha, mas sim de algum tipo de tecnologia viva ou extremamente avançada. E essa descoberta bizarra se choca diretamente com a calma perturbadora de John, que, mesmo estando preso, ferido e perdido na vastidão selvagem, conversa com uma serenidade desconcertante, como se a possibilidade da morte não afetasse ele. Depois, na manhã seguinte, a jornada de Abby se torna ainda mais árdua. Ali, a exaustão física somada à conversa incessante de John pelo rádio começa a minar sua resistência e sua paciência, a ponto de ela explodir e exigir que ele pare de falar para não esgotar a bateria. O maior desafio do dia, no entanto, surge na forma de um penhasco íngreme e perigoso, e diante da escalada, os comentários de John, que sugerem que ela não pode salvar todos, apenas servem para alimentar sua raiva e determinação. É nesse momento de tensão que, após um estranho comentário dele que diz: "Você é a minha favorita", seguida de um silêncio, faz Abby deixar o seu equipamento cair, mas ela se lembra do poder da pedra e, em um ato de desespero e engenhosidade, ela molda a pedra, transformando ela em um ponto de apoio seguro para continuar sua subida. Assim, após uma escalada extremamente perigosa, onde sua vida esteve por um fio a cada movimento, Abby finalmente chega ao topo da montanha. Ali, a visão do cume, porém, não lhe traz qualquer alívio. Pelo contrário, apenas aumenta o mistério e a sensação de perigo, e usando binóculos, ela avista novamente no céu os enigmáticos objetos escuros que causaram seu acidente, e à distância percebe a estrutura de uma base militar. Porém, antes de continuar seu caminho, num último gesto de esperança por um resgate,
convencional, ela acende uma fogueira e desenha uma grande flecha no chão, indicando a direção que seguirá. No entanto, assim que começa a descer, a voz de John retorna pelo rádio, trazendo um aviso gelado e aterrorizante. Ela está se dirigindo diretamente para o território inimigo e será abatida assim que for avistada, pois nenhuma ajuda virá daquela direção. Assim, o pânico causado pela revelação a desequilibra, provocando uma queda violenta que resulta em um grave ferimento em sua perna, e mesmo com a dor alucinante, ela improvisa um curativo e segue em frente, até que, ao anoitecer, avista um pequeno vilarejo. A esperança de encontrar abrigo e ajuda, contudo, é brutalmente esmagada ao constatar que o lugar está completamente abandonado. Um cenário fantasmagórico sob a neve que começa a cair. Abby então busca refúgio em uma das casas desertas para passar a noite e, faminta, ela encontra apenas comida estragada e, depois de tratar o ferimento na perna com uma dose de morfina, finalmente adormece. Depois, na manhã seguinte, um ruído do lado de fora a desperta em alerta e, ao espiar, ela vê um soldado russo se aproximando e, tomada pelo medo, se esconde rapidamente. O soldado, desconfiado, entra na casa para investigar e a tensão atinge ali o seu ápice. Assim, em um ato impensado, movido por puro pânico, Abby atira e atinge o homem bem na perna e, ao revistar a mochila dele, sua perplexidade aumenta ao encontrar outra pedra negra idêntica à que ela carrega. Assim, a verdade sobre toda a situação é revelada de forma chocante quando uma voz, que se apresenta como Ivan, surge do rádio do soldado. Abby então reconhece a voz instantaneamente. É John. E percebe que John e Ivan são a mesma pessoa, manipulando os dois lados, e que as pedras misteriosas são o elo central em toda essa trama. Sentindo-se traída, ela o confronta furiosamente pelo rádio e, sem obter resposta, joga o aparelho fora, e depois uma nova e improvável aliança se forma. Abby ajuda o soldado ferido com a condição de que ele a leve até a base, e, embora não falem a mesma língua, a necessidade mútua de sobrevivência une eles e eles concordam em seguir juntos rumo ao lago. Assim, avançando com dificuldade, Abby ampara o soldado ferido, sentindo o peso da culpa ao perceber que foi o medo provocado por John que fez ela atirar e ferir ele. E, em um gesto de fúria e repulsa por toda aquela situação, ela arremessa a pedra negra para longe. A tragédia, no entanto, continua a persegui-la, pois a frágil camada de gelo sob os seus pés se parte e o soldado afunda nas águas geladas e congelantes. E, na tentativa desesperada de salvá-lo, Abby também cai, mas consegue se arrastar para fora, sozinha e encharcada, e, enquanto luta contra a hipotermia, a voz de John ecoa mais uma vez no rádio. Assim, furiosa, ela arranca a bateria, mas, para o seu horror, a voz dele persiste, provando que sua conexão com ele transcende a tecnologia convencional. Com isso, exausta e à beira do colapso, Abby adormece e sonha com momentos felizes ao lado de Beth, e depois ela é despertada pelo som de um helicóptero, uma última fagulha de esperança que a faz levantar e caminhar em direção à floresta. Contudo, suas forças se esgotam e ela cai em uma caverna, a mesma mostrada no início do filme. Lá dentro, ela flutua em uma fonte termal e, ao lado dela, repousa o cadáver decrépito de um soldado cuja a identificação está com o nome de John. É então que partículas da pedra começam a aderir ao seu corpo e ela perde a consciência. Depois Abby desperta em uma dimensão estranha, onde pedras flutuam ao seu redor. Ali, a voz de John explica tudo. Ele encontrou aquele lugar há 65 anos. O acidente de avião foi proposital e as pedras são uma forma de vida ou tecnologia alienígena ancestral que coexiste com a humanidade, precisando de hospedeiros para interagir com o mundo. Ele revela que, à beira da morte, se entregou a eles e sobreviveu, se tornando parte daquele
Ecossistema complexo. Assim, John oferece a Abby a mesma chance de se render ao sistema e sobreviver, mas ela recusa veementemente. Seu único desejo é apenas voltar para casa e, em resposta, a entidade cria uma realidade artificial perfeita, seu lar com sua irmã Beth, saudável e feliz. Embora Abby saiba que aquilo tudo é uma mera ilusão, ela aproveita a oportunidade para ter uma conversa que nunca conseguiu com sua irmã, abrindo seu coração e expressando todo o seu amor. E nesse momento, ela finalmente alcança a aceitação que lhe faltava, compreendendo que a morte é uma parte inevitável e natural da vida e que ela não pode fazer nada para salvar sua irmã. A forma de vida alienígena tenta de tudo para que ela aceite a proposta, mas a decisão de Abby já está tomada e, em um ato simbólico de libertação, ela abre a porta da casa ilusória, escolhendo a realidade, por mais dolorosa que ela seja, e, ao cruzar a porta, Abby se vê em meio a uma tempestade de neve e flashes de luz indicam que uma equipe de resgate encontrou ela. Ela então acorda dias depois no apartamento de Sergei, seu amigo da faculdade, que confirma que ela foi salva e, apesar de tudo que passou, seu único pensamento é a sua irmã. Assim, no dia seguinte, ela finalmente chega em casa, a tempo de passar os últimos momentos ao lado de Beth, que dá o seu último suspiro, cercada pelo amor de Abby e de seu pai. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme de ficção científica que eu estou deixando aqui na sua tela. Eu tenho certeza que você vai curtir ele. E também